Valendo Desculpers! Estamos aqui no estúdio com essa diva Fabiana Vasconcelos. Tive que ligar pra ela vir correndo, porque que semaninha, hein, minha amiga? A gente continua correndo, né? E a gente não sabe exatamente para que lado vá, né? Que vai desde denúncias de assédio sexual, a queimadas e o país coberto em fumaça e explosão de jogos de apostas ilegais. E a gente continua correndo, só que a gente tá sem lado pra correr, não tem nem pra onde correr mesmo. Tu tá com faringite Eu tô. Da fumaça? Tô. E é recorrente, é a segunda já. Cara, eu também. E lá em casa, você olha, se eu moro no andar alto, você olha assim, tem tipo um fog, assim, uma nuvem, Tem né? uma névoa Uma cinza. névoa cinza clara, né? É muito triste isso. Você vê ela claramente assim no Meu pôr Deus, do já sol. comecei o episódio me enganchando aqui, o relógio enganchado nos cabelos. Tá ótimo! Agora eu tô lhe dizendo que não tem pra onde correr. Não tem, mulher. Não tá fácil pra ninguém. Não, a gente se engancha. E é porque nós estamos coisas. solta. Imagina pra quem tá presa. Galera, hoje, a gente vai falar com muito cuidado e respeito. Eu sei que tudo aqui descamba pro humor, mas a gente vai tentar... Hoje, não dá pra ser sem humor, mas a gente vai tentar falar com muito cuidado e respeito, principalmente sobre a primeira pauta, que é sobre a denúncia contra o ministro Silvio Almeida, né? No dia 5 de setembro, às 20 horas, a organização Me Too Brasil, que depois eu vou contar um pouco pra quem não sabe o que é a Me Too no final desse bloco, tá? Confirma, né? Faz denúncia e confirma que recebeu denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida, que era até aquele momento a minha maior comemoração do governo Lula. Né? Ter um ministro dos direitos humanos, essa é a primeira coisa. Sim. Existir esse ministério. Existir um ministro. Existir um ministro que era um pensador, né? E uma pessoa negra. Né? Então, a gente tinha ali nele uma figura de profundo respeito, né? Uma figura de, enfim, de espelhamento, né? De inspiração, de confiança e tal. E aí acontece isso. É um empilhamento de decepções, né? E faz com que a gente, que é mulher, possa reviver todos os pequenos e grandes assédios e coisas que nós já passamos na nossa vida, né? Pra mim, é sempre um assunto de muito gatilho. Né? A mulher que eu sou hoje... Me too. A mulher que eu sou hoje, tenho certeza que a mulher que nós somos hoje, né? Nós todas mulheres, somos marcadas pelas histórias mais graves ou menos graves que nós vivemos a nossa vida inteira, né? E nem todo homem é mais sempre um homem, né? E todas as coisas que a gente viveu desde criança, né? A primeira vez que sofri assédio... eu vou contar um pouco já sobre isso, mas a primeira vez que sofri assédio eu tinha 9 anos, né? Que eu lembre. Eu conheço essa história. Pois é uma história horrível. E ela não deve ter sido a primeira, mas é a primeira que eu me lembro. E né? é a primeira que deve ter realmente causado uma marca. Sim. Uma marca consciente de que algo estava errado. Sim. E aí eu lembro que eu só fui recobrar isso na memória depois de muito tempo, né? Então... Se eu já vivi isso na pele, eu não costumo cobrar de ninguém. Porque você não denunciou antes, porque você não falou antes, porque você não abriu a boca antes. Se você era assediado ou abusado, por que você não disse antes, né? Então, muita gente chove as mulheres com esse tipo de pergunta. Até porque basta essa olhar pra voz nossa é própria calada, história, né? Sim. Essa voz, ela é podada. A própria natureza do abuso A própria natureza do abuso é uma natureza de calar o abusado, né? Sim, e de minimizar o abusador. Você coloca a pessoa em várias dimensões onde a violência, ela fica desvalorizada. Mas voltando aqui um pouquinho, assim, nessa sensação de empilhamento, de desilusões, eu tive, pensando sobre isso essa semana, veio para mim a imagem da posse do Lula. Sim. Da subida da rampa, né, que tem ali a representatividade de tudo aquilo que a gente deseja numa democracia. E aquilo ali foi muito impactante, porque nós vimos de um sofrimento, de um retrocesso, de ter essas diversidades, né, de ter algo que trate da mulher, algo que trate das comunidades de minoria, de ter pessoas representando, mulheres representando, negros representando, indígenas representando. A gente veio com aquilo, até a cadela subiu a rampa,
E aquilo trouxe para a gente esse banho de os tempos serão melhores. Então, a gente vinha carregando uma esperança muito grande nessa nossa democracia, que é jovem e é frágil, e é no mundo todo atualmente. Algo no processo democrático que a gente tem em contrapartida de como o capitalismo evolui, ele está ali, a gente parece não consegue sustentar esses lugares que a gente precisa de esperança. Então, veio aí com aquela inclusive eu estava pensando sobre a palavra posse. Porque posse é uma palavra que diz que aquilo agora é meu. E eu não gosto. E os Estados Unidos serve muito para exemplo de muita coisa, não, mas eles usam inauguration. É a inauguração de um lugar onde você agora possui um cargo administrativo dado pelo cidadão, pelo povo, onde você vai ter que executar um trabalho. Então, não é meu. Né? Eu estou ali me inaugurando. Eu estou, não sou, né? É. Então, a palavra posse ainda é uma coisa que eu não gosto, porque parece que eu cheguei e posso fazer o que eu quiser, porque agora é meu. Isso é um pensamento linguístico meu. Então, a gente está ali naquele momento de esperança, sobe. Então, foi muito esperado, né? A nomeação desse ministério foi de muita expectativa. E eu me lembro que tinha uma expectativa na época que fosse uma mulher negra. Tinha essa expectativa. Mas, novamente, a gente tem que fazer os equilíbrios, porque senão os acordos não acontecem, né? O desenvolvimento das coisas não acontecem, os projetos não acontecem. Essa dimensão da gente entender como é que uma coisa vai de um ministério até que ela seja realmente executável para o público, ainda é de pouco conhecimento para a gente, o que mostra para a gente a nossa democracia muito ainda jovem e até vulnerável. E aí vem essa grande esperança, essa pessoa que é um grande pensador, que está ali, tem uma voz que você gosta de ouvir ele falando, de muito conhecimento. E ótimo, estamos bem representados aqui. Vamos respirar um pouco. E aí entra uma complexidade imensa de pensar nisso agora. Porque aí tem esferas de complexidade. E que isso explodiu em todas as mídias, né? Temos aqui uma frente para derrubar, né, essa representatividade negra e desestabilizar o governo. Tinha essa frente. Tinha outra frente de Aniele está calada, né, como você disse, né, chamar o outro para dizer. E aí, ou para pedir pormenores, né? Como foi mesmo? O que foi mesmo que ele fez? Diga as palavras exatas. Pois é. Querendo materializar, que foi exatamente o que ele disse. Não está materializada, são só rumores e tal, não sei o quê. Isso aí é uma farsa da narrativa do abusador, né? Da pessoa que assedia. Então, tinha essas colocações lá de, será que isso é uma verdade? Tudo bem. Tudo merece ter um ponto de questão e dúvida, porque a gente está falando da vida de uma pessoa inteira. E também de não ter essa representatividade aí anulada, massacrada, e a gente agora perder e ter um outro retrocesso por conta disso, né? Ela aparece aí como uma esfera muito frágil de como é que eu vou investigar esse processo dessa representatividade, né? Um homem negro, intelectual, e, ao mesmo tempo, ser justo, que não caia na injustiça de como essas minorias ou as diferentes raças são tratadas quando chega na questão do jurídico, do processo jurídico. E teve um caso essa semana onde o abusador foi condenado a 7 anos com prisão domiciliar. Para mim, isso é uma autorização. Enquanto o crime não for considerado hediondo contra a mulher, a gente vai continuar tendo... isso é um tapinha nas costas. Tu vai para casa com a tua tornozeleira, né? Se comporta direitinho e tal. Daqui a pouco as pessoas esquecem. Então, a gente ainda não chegou num lugar onde a nossa misoginia realmente está compreendida e batalhada. Aí entra as complexidades. Nós estamos falando de 2 vertentes. Nós temos a mulher, que é massacrada socialmente todos os dias, né? E a gente tem essa representatividade negra agora, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode anular, desvalorizar, ou na trajetória dessa investigação, que ele seja tratado de uma forma diferente do que seria uma pessoa branca. Então, tem camadas e camadas aí de
de problemáticas, de questões e de delicadezas. No caso da Aniele, uma mulher que ascendeu para o ministério, que é a irmã de Marielle, que sustenta uma luta de uma vida inteira a favor da mulher negra. Ela ser lembrada por ser vítima, isso é péssimo. Eu me questionaria várias vezes se vale a pena. Se eu quero entrar para a história com isso. Se eu quero que toda a minha vida e a minha luta seja representada por esse momento. Porque o que acontece na hora dessa é que a pessoa cai nesse circuito. Né? Dela ser ali, primeiro você não falou, será que você está falando a verdade? Como é sempre feito. E a outra coisa, provas materiais não vão existir nesse caso. Mas não foi assim que surgiu as leis de assédio moral em empresas. Eu não preciso ser material. Se alguém chegar para mim e me assediar moralmente ou sexualmente no ambiente de trabalho, isso é denunciado e tem um processo que corre. E as mulheres, hoje em dia, a gente tem processos psicológicos que você senta com a mulher e você consegue fazer uma avaliação do impacto que um assédio teve nela. Sim. Eu não preciso ter uma prova física, material. Sim, eu estava vendo nos Estados Unidos tem um perito de abuso. Tem um perito. Né? Tava vendo ontem um documentário e tinha lá uma mulher que é uma ocupação comum dentro daquela sociedade, né? A gente, de novo, falando dos Estados Unidos, né? A gente gosta. É porque a política lá, essa semana também lá, não tá legal, gente. Não tá fácil pra ninguém, como eu disse. Mas, enfim, tem essa criatura e ela tava falando sobre isso. Ela é perita de abuso. Então, ela vai, faz uma entrevista. Não tem só eles chamam o negócio do rape kit, né? Do kit estupro e tal, que são os mecanismos que você consegue identificar traços de DNA, não sei o que, quando o abuso é físico. Mas quando não é, né? É preciso que se posicione, né? E aí já existem esses profissionais, que são psicólogos, assistentes sociais, que podem fazer uma formação para poder atuar nessa área. E eu não posso desconsiderar, se a gente fizer isso, de dizer que só serve se for com prova material, eu estou desconsiderando que existe um sofrimento psíquico. Como é que eu tenho provas de sofrimento psíquico? Sim. Como é que eu provo que trauma existe, a não ser eu realmente avaliando a pessoa, entrevistando, vendo. A pessoa que passou por assédio e você falou, me dá gatilho, me emociono, é muito impactante. Não é assim, mas não aconteceu nada com você. Não aconteceu nada que eu precisei ir no hospital fazer uma perícia médica. Sim. Mas eu fui impactada. Sim. Eu fui ali surpreendida que o meu corpo não me pertence, que ele está à disposição, que ele é passível de ser utilizado da forma que o outro deseja. Que o outro tem uma sensação de que pode me dominar, e isso me dá a sensação de que posso ser dominada. E tá tudo bem eu fazer isso, existe uma autorização cultural. E essa coisa explode ao mesmo tempo que explode o caso da França, que foi algo que me deixou sem sono. Eu não sei, tu acompanhou esse caso? Acompanhei um pouco, mas eu acho que é importante a gente situar, né? Quem tá ouvindo. Uma pequena vila medieval na França. As nossas vilinhas que a gente olha nos filmes, acha lindo, quer se mudar para lá. Que ele compre por um euro a casinha medieval, né? E você fica imaginando toda aquela vida bucólica, né? Do campo, da zona rural. Né? Vou plantar aqui uma parreira. Não acontece nada de errado, né? Vou colher aqui uma uva na minha comunidade, fazer um vinho local, a festa do vinho e tal. Então, a gente cria uma cultura romântica, bela e bonita. Então, essa pessoa casada, 50 anos, com um homem, que a colocava num site que é sem permissão, sem consentimento, que o governo da França já tirou do ar. E, anualmente, ele fazia a lista de homens que viriam estuprar a mulher dele depois Dopada, que ele a drogava. E a quantidade de remédios que ele dava para ela era 450 vezes uma dose comum de um calmante. E essa mulher não sabia disso. E essas pessoas estão dentro da vila, fora da vila, e já são contabilizadas em 80 pessoas.
Então, que cultura é essa que atravessa o Ocidente? Aí eu estou falando do Ocidente porque eu não tenho dados do Oriente. Que atravessa o Ocidente, onde o corpo da mulher é um vaso. É um vaso. Eu utilizo, eu vou ali, lavo de novo e utilizo de novo. É um utensílio de cozinha. Isso não pode passar em branco. Tem uma coisa que me marcou, assim, que foi o que me deixou mais mal na semana. Porque, claro, óbvio, a gente fica... É natural, não posso julgar também quem fica atrás de entender. Mas o que foi, mais o que foi, mais o que foi. Eu até mandei mensagem pra Thalita, pra você, dizendo... Quem tiver detalhe do que foi que aconteceu, me mande, né? Mesmo sem querer perguntar pra própria Aniele, ou pra perguntar pra própria vítima, você fica querendo entender o que foi que aconteceu. Você fica querendo entender... não duvidando das vítimas, mas querendo entender aquilo, inclusive pra ilustrar coisas que você pode ter vivido, né? E aí, cara, tem uma frase de uma aluna que disse que ele botou a mão na coxa dela, tal, e que ele, enfim, pegou na perna dela sem o consentimento dela, já chamou pra tomar um café, ela já achou estranho. E ele disse, não posso ver uma mulher de saia. Ai, bicho, isso me fez muito mal. Porque não posso ver uma mulher de saia é a frase que materializa isso que você acabou de dizer, né? Assim, eu sou incapaz, a culpa é da sua saia, né? Você, naquele momento você é um objeto, sim. Não posso ver uma mulher de saia que eu vou lá, pega, bota a mão, entendeu? Isso dá muito desespero. E também é uma espécie de chamamento para nós, assim, de entender que a esquerda ou a direita, ou o Ceará ou a Vila na França, né? É sempre um lugar de construção do nosso lugar de gênero. É sempre um lugar de luta, é sempre um lugar... Não se pode sossegar porque está dentro de um governo de esquerda. Não se pode sossegar porque está dentro de uma empresa legal, sabe? Não se pode sossegar em canto nenhum, em hora nenhuma. Essa é a verdade. Pois né? Então. Como ele é estrutural e ele funciona para ser mantido, o que a gente vê agora também como lado positivo... E aí entra, se houver um processo e esse processo for justo, que tem que ser justo, e as pessoas serem ouvidas. Esse processo todo indica para a gente uma coisa que ainda não existe de fato no Brasil, é que um cargo público não lhe dá imunidade. Você não pode simplesmente cometer crimes. Ou qualquer lugar de poder, né? Qualquer lugar de poder, mas... Não só um cargo público, mas essa esfera do poder que a gente tem... Institucional, ele parece que... E aí foi as memórias, né? Eu presenciei muitas sessões de audiência na Assembleia, aqui do Ceará. E eu presenciei mulheres sendo massacradas. Deputadas estaduais que desistiram da carreira. Então, isso não está só... em uma esfera. Ela acontece, é um lugar que foi tomado posse, né, por uma cultura misógina e que ali se mantém, se sustenta e agora se tem voz. Se tem voz e tem que ser falado, e tem que ser dito, e tem que ser propriamente investigado e tem que ser justo. Mas tem que ser justo para ambas as partes. Sim, claro. Essa narrativa, ela tem que começar a evoluir para que a mulher, assim, eita, ela está dizendo que passou por algo e que aquilo a traumatizou, impactou, criou ali uma marca de memória de algo doloroso, sofrido, invasivo. Então, isso tem que ser ouvido também. Eu não vou, porque está numa esfera de poder, eu vou ignorar. Eu vejo isso, assim, tentando achar a luz no fim do túnel, e não é um trem vindo no lado oposto, é que a gente pode começar a contemplar que as esferas de poder não lhe garantem mais uma imunidade. Sim. E nessa hora é muito importante uma instituição como essa, né? Que é o caso da Me Too. E aí eu queria deixar para o final, mas não vou mais deixar. Queria falar logo agora, né? Que a Me Too, enfim, oferece escuta e acolhimento qualificados, o que é importante, a todos os sobreviventes de violência sexual por meio de um site, que é o metoobrasil.org.br. E tem um número também, 0800
Thalita vai botar aqui na tela 0800 020 2806, disponível em todo o território nacional. A organização fornece informações sobre possíveis reparações às quais você tem direito e oferece apoio psicológico contínuo, focado na sua saúde mental, no empoderamento e na reconstrução da autonomia das vítimas. Numa hora como essa, Fabi, que tem uma figura que antes de ser ministra já era poderosa, né? Uma organização como essa, ela salva a gente, né? Sim. Porque às vezes você não tem assim, as coisas pequenas que eu vivi. Essa coisa que eu vivi com 9 anos, vou contar o que foi. Eu acho que eu tinha acabado de completar 9 anos. Eu era tão pequena, muito magrinha, assim, fisicamente muito frágilzinha, porque a estatura muito baixa e muito magrinha. E aí eu não compartilhei com ninguém. Eu achei aquilo tão absurdo e tão inadequado. E eu me sentia tão culpada que eu só fui lembrar disso na terapia. Quando foi divulgado uma hashtag Meu Primeiro Assédio. Se lembra? Lembro. E aí eu tava no Facebook nessa época, o Facebook bombando. E tinha lá Meu Primeiro Assédio e umas mulheres contando coisas loucas. E eu dizia, meu Deus, tenho muita sorte, que eu nunca passei por isso. Aí veio assim como um raio na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, ainda bem que amanhã eu tenho terapia. Aí eu me lembro que na terapia eu desabei a chorar e fui recobrando da memória essa história. Eu morava no Meireles, a gente fazia muitas coisas a pé. Morava num prédio antiguinho e tal. E tinham vários prédios antiguinhos nas redondezas. Tu não gosta nem de passar na rua, né, Mari? Não gosto de passar na rua, é na Leonardo Mota. Eu evito passar no quarteirão. E aí eu tinha o costume de andar muito a pé, pra natação a pé, pra inglês a pé, pra escola a pé. E nessa época, eu costumava ir brincar muito na casa de uma pessoa da minha escola. E eu lembro que a estrutura do prédio dela era muito parecida com a minha. E tinham funcionários, um funcionário de manhã e um funcionário à noite, que nem lá na minha casa também. E eu era muito amiga dos funcionários do meu prédio, né? Ambos tinham um quarto lá embaixo, resquícios do que hoje não acontece mais, ainda bem. Temos outros direitos conquistados, mas naquele momento eles tinham um quarto lá embaixo e eles ficavam fora do expediente, eles ficavam por ali, que moravam ali, né? E eu era muito amiga dos porteiros do prédio, dos zeladores. Então, naquele momento, eu também entrei na casa daquela pessoa, naquela inocência de ser amiga daquelas pessoas. A gente ficava muito lá embaixo. E eu sempre cumprimentava esse rapaz pelo nome. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, eu tinha 9, né? Eu sempre cumprimentava ele pelo nome, chegava lá, cumprimentava. Meu pai também cumprimentava, tá? Meu pai me deixava lá em cima, mas pouco depois eu já estava lá embaixo. Junto com a minha amiga que morava no prédio e todas as crianças do prédio. E aí, para encurtar a história, eu achava que nós tínhamos uma amizade cordial, né? Com a criança, eu sempre gostei de ser amiga de adulto. Eu sabia que ele estudava, fazia o supletivo. E ele sabia que eu era muito estudiosa. E ele sempre dizia, tô aprendendo a somar, tô aprendendo a multiplicar, tô aprendendo a escrever, tô aprendendo a não sei o quê. E eu lembro que nesse fatídico dia, assim que eu cheguei, ele disse... eu tô com dúvida em uma tarefa de português. Eu disse, não tem problema. Quando eu descer... eu te ajudo. E aí eu me lembro até hoje que tinha um diabo de um caderno sem espiral. Sim. Sabe? Um caderno Eu daqueles... lembro. Caderno de azul, pauta. Capazinha azul. E tinha um hino nacional, não sei o quê. E atrás tinha uma campanha, Salve Peixe Boi Marinho. E ele tava tentando ler essas frases e tal. E eu tentando ajudar e não sei o quê. Ele disse, vamos lá no quarto, porque tem um livro lá dentro. Obviamente eu fui, né? Tava ajudando. Claro. Óbvio. Tava ajudando um rapaz a fazer O aliciador, ele demora uns 2 anos para conquistar a sua confiança. E aí, ele dormia num colchão no chão, eu entrei na porta. Quando eu passei pela porta, ele fechou a porta. Quando eu escutei o barulho da porta bater, eu falei, isso aqui não vai... Eu lembro até hoje dessa sensação, eu lembro a roupa que eu tava. De eu ficar assim, ó... É agora. Ou eu fujo daqui, ou isso vai dar muito ruim. E aí, eu não fugi na hora. Ele se abaixou, eu me agachei do lado dele, olhei pra porta. Eu tive muita presença de espírito. Muita, 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 muita. Eu tenho até hoje, graças a Deus. E aí, na hora que eu tava assim, vendo e tal, quando eu olhei pro lado, ele afastou o short, cara. E foi a primeira vez que eu vi um órgão masculino. Masculino sem ser o do meu pai, né? Sim. E aí, tava lá o negócio. Pra fora do calção. Aí, nessa hora, eu só lembro que eu fiquei, tipo... Caralho, eu tenho que sair daqui agora. E aí, eu me virei, abri a porta e sumi. Aí, eu subi. Eu lembro que eu chorei. A babá da menina que eu tava brincando na casa dela perguntou o que tinha acontecido. Eu falei que tinha pegado uma briga lá embaixo.
E que queria que ela ligasse pro meu pai. No tempo não tinha celular, não tinha nada. Se tivesse celular, eu não tinha um celular com 9 anos, né? E aí, o meu pai foi me buscar, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, não, quis ir embora mais cedo. E pronto. Eu apaguei da memória isso, desse dia. Eu sei o nome do rapaz, eu sei onde é o prédio. Eu não cheguei mais a ir lá. Eu dei um jeito de não ir mais lá brincar. Quando eu queria brincar com ela, ela ia pra minha casa. Mas tá aí, não tem nenhuma... Não teve nenhum contato físico. Eu não me lembro dele ter tocado em mim. Mas tá aqui, 33 anos depois que falo nisso, minha mão continua gelada. Quando eu tô sozinha com um desconhecido, eu continuo. O sistema de alerta, ele fica marcado. Total, eu continuo até vendo. Se eu estiver na rua e tiver uma pessoa atrás de mim, parece que naquele momento vem a Mariana de 9 anos, vem o que eu passei naquele dia, vem a vergonha que eu senti, vem a culpa que eu senti, vem tudo que aconteceu, né? E é uma marca permanente. O que a gente faz com essa marca, na fase adulta, é eu compreender que agora eu não sou tão vulnerável. Mas mesmo para chegar nesse lugar de trabalho, e eu trabalho com muitas pessoas que foram vítimas em várias fases da sua vida, desde familiares, que é o mais comum, inclusive, né? Tios, primos, até amigos da família. Amigos da família, que é o tio, né? O tio que é amigo da família. E nessa extensão aí de trabalho com as pessoas, uma década não dá conta, você ameniza algumas coisas, outras são extremamente doloridas, dependendo da consistência, porque tem pessoas que foram abusadas todos os dias, porque se for um familiar que mora na casa. Tem pessoas que foram abusadas com consistência, porque era um vizinho, era um parente. Então, cada um desses gera um impacto da sua capacidade de se relacionar com o mundo sem estar em profundo estado de alerta. Porque na hora que você diz que fechou a porta e subiu em você, isso aqui vai dar ruim, isso é o teu sistema de perigo que ativou ali na hora. E a gente realmente só tem três mecanismos. Ou eu corro, ou eu congelo, que é o pior que pode acontecer, ou eu luto contra aquilo. O teu mandou você correr, mas o teu racional disse espera a hora certa. O teu racional não subiu completamente e entrou só no vou ter que escapar disso, porque às vezes quando o racional sai, o escape não dá certo, né? Você fez ali uma avaliação, como você disse, uma presença de espírito, mas você escaneou, para usar um termo de hoje, escaneou o ambiente e disse agora. E assim, por onde é que eu vou, né? E eu fico pensando, né, quando você coloca... A rota de fuga. Você achou a rota de fuga. Quando você coloca, assim, que da fragilidade, eu fico pensando hoje, por mais que nós tenhamos condições físicas de lutar, de dar sei lá, empurrar, sair correndo, fazer o que for. Às vezes a gente mesmo... Gritar, às vezes a gente mesmo não consegue. Mas porque não é uma questão de não poder. Poder eu posso, mas quantas mulheres hoje vivem coisas dentro de ônibus todo dia, dentro de metrô todo dia? Né? De homem se espalhando, tocando, dando um jeito, ou se masturbando dentro do transporte público, né? Quantas histórias a gente escuta e as mulheres não conseguem reagir, né? Pela mesma forma que eu não consegui compartilhar. E eu tento pensar o tempo inteiro, o que é que me deu tanto medo de dizer? Eu não tenho clareza sobre isso. Como eu tô dizendo, eu só tive clareza sobre essa cena muito depois. Mas eu não lembro o que aconteceu exatamente depois da cena, tipo, em casa. Mas eu lembro, assim, de ter muitos motivos pra não compartilhar. Entendeu? O que é que vão pensar de mim? Eu vou levar um carão do meu pai, porque meu pai vai perguntar onde é que eu tava com a cabeça na hora que eu fui pro quarto com um desconhecido. Como se criança levar um carão tivesse. da minha mãe, como se eu tivesse, né? E... medo daquilo não dar em nada. Medo de tudo, inclusive de prejudicar o rapaz. Ou seja, a voz é nula. Não existe. Não existe, né? Não da mesma forma que eu só fico pensando o tempo inteiro na Aniele, depois de tudo Agora, que vamos pensar passou. nessa situação. Eu estou num cargo poderoso, tem uma representação importantíssima, tem um trabalho a ser executado dentro de um governo, como a gente falou, que veio aí trazer essa ideia do retorno de uma democracia que era mais potente, mais diferenciada. E aí eu estou, o que sugerem até agora, né? O que é que a gente sabe de fatos a serem conferidos, mas é o que a gente tem. Eu estou num jantar com pessoas do mesmo escalão e uma mão pousa na minha coxa. Pousa na minha coxa. O que é que eu faço? Qual é a voz que a pessoa tem
dentro de um espaço desse, que é cheio de formalidades, que tem ali você tem que se portar de uma determinada forma, você compreende que tem implicações muito ferozes em você ter essa voz. Então, esse pensamento da mulher, ele acontece para dizer o quanto isso vai ferir a mim, a minha família, as pessoas ao meu redor, o trabalho que eu estou executando, as mulheres que eu estou na luta para. Sim. Como é que eu faço isso sem destruir tudo que eu fiz até agora? A imagem do governo que eu estou atuando depois de 4 anos de Bolsonaro. Pois é. Minha irmã morta. Então, como é que eu faço isso sem destruir toda essa história? Como é que eu venho agora e não sou vítima? Como é que eu venho agora e não faço um escândalo no meio de um jantar formal, de uma pessoa ter me tocado inapropriadamente ou ter me dito alguma coisa inapropriada? Porque às vezes é um dizer, às vezes é uma frase. Sim. Sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, né? Sobre a forma como você se porta. Como você fala. Até tem uma história, uma amiga nossa, que ela foi reprimida num lugar formal de trabalho porque ela não estava de salto. Isso é uma violência, gente. Isso é uma violência. Eu ditar o que uma mulher tem que vestir. Eu também soube de esses dias, que é uma pessoa que ocupa um cargo público no Ceará, que foi convidada a pintar os cabelos pelo chefe homem. Eu já ouvi. Disse que não caía bem, que ia passar uma sensação de desleixo, porque o cabelo era grisalho, e que ela foi convidada a pintar o cabelo. Eu já ouvi isso para unhas. Unhas. E não era um cargo público, a pessoa não estava recepcionando. Não era modelo de mão, Não era modelo de mão, não estava recepcionando 100 pessoas ali na frente. Não era um salão de beleza onde ela tinha que mostrar o produto, né? E dentro de um carro privado de uma empresa. E a pessoa fez esse comentário num almoço de negócio, que sua secretária, ele não gostava quando ela não pintava as unhas. E isso ainda me choca. A mim também. Ainda me dou espaço para chocar, porque no dia que eu naturalizar dentro de mim, eu me lembro de uma grande professora que eu achava que a Terezinha Elias, da Unifor. Ela, muito humana, e humana na forma até de agir. Terezinha tinha uma voz que, quando ela falava, parecia que ela estava falando num tom para acalmar o seu espírito. Um vozinha de Rivotril. Um vozinha de Rivotril. E a Terezinha, uma vez, disse para mim o seguinte, a quem eu fiz uma denúncia de assédio que eu passei na Unifor. E eu fui a ela. Foi a ela que eu fui. E o acolhimento dela, o recebimento dela, a voz... Por que eu fui a Terezinha? Porque essa pessoa, ao longo do tempo que eu acompanhei como professora, como pessoa, eu sabia que era a pessoa que ia me ouvir. Eu queria ser ouvida, eu não queria que fosse resolvido. Eu queria que fosse ouvido. Acolhido. Né? Eu preciso que alguém me escute. Essa voz tem que ir para algum lugar. E tem que ser um lugar que seja de recebimento. Então, foi para ela que eu fui. E mais na frente, eu a convidei, a gente tinha um jornal na faculdade, e eu a convidei para escrever, a gente sempre convidava um professor diferente para escrever artigos. E ela foi falar sobre ter uma vida limpa, que eu achei extremamente metafórico. E ela dizia assim, no dia que nos acostumarmos com a sujeira, acabou. Não tem como a gente se acostumar com a sujeira. É muito triste, né? Eu lembro que eu enchi o olho d'água na quarta-feira, terça-feira, quando a gente está gravando esse podcast. Ainda vai demorar aí uns 15 dias para ir ao ar. Mas... menos de 15 dias. Mas essa semana que passou, terça-feira, tava o site Mundo Negro, né? @site Mundo Negro, @Africanize Oficial, que são os 2 portais que eu sigo, que tratam dessa pauta racial de forma muito lúdica, assim, entretenimento. Tem muito conhecimento, tem muito entretenimento do mundo
negro, né? Eu sigo a Africanise. Cara, a Africanise postou um negócio que me doeu na alma, assim, sobre sofrimento, sobre dor, né? Que aquele era um momento que enfraquecia toda a população. Claro, a população brasileira como um todo, mas a população negra principalmente, né? Porque a gente finalmente chega no lugar que a gente está lá, acendeu, tem voz, está falando, está sendo ouvido, tem poder. E algo assim representatividade. Então, inclusive válida pensar que isso é uma forma de tentar tirar esse poder, esse lugar e tudo. Desestabilizar, né? Desestabilizar, desmontar, desvalorizar, desmerecer. Tem várias questões aí a serem pensadas sobre isso, mas acende também uma outra luz que todas eu não conheço nenhuma até agora. Me diga uma mulher que não passou em algum ponto da sua escola, do Fundamental 1, às vezes até da educação infantil. Eu tenho amigas que sobrinhas passaram. Educação infantil, até a universidade, que você não tenha sofrido algum tipo de assédio. Mulher, eu não conheço, não. Eu também não conheço. Não conheço nenhuma. Então, isso vem à luz, vem à tona. Aí eu vi comentários assim, me diga qual é um professor que já não fez isso. E tá errado. Não é porque tá todo mundo fazendo, ou todos os homens autorizados a fazer, que continua certo. Sim. Tá errado. E é importante, eu vi muitas coisas relativizando, né? Falando sobre a sutileza de um flerte, né? Que muitas, enfim, alunas ou alunos ficam com professores ou professoras e tal. Mas tem uma coisa que separa tudo, que é o consentimento, né? Um flerte, ele não nasce de uma frase solta. Ele nasce de um campo de possibilidades, que é, inclusive, energético, né? Que tem esse consentimento. Então, você não tem uma metralhadora de flerte. Não é pra ter. Né? Isso é inapropriado. Né? Então, é preciso entender que o que separa um flerte de um assédio é o consentimento. É o bom senso, é o lugar, é a como é que eu posso dizer? É a formação das coisas com a atuação dos dois, né? Ele, enfim, tem negado isso, né? Foi ouvido pelo ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Já estava há 7 meses avisado que havia essa possibilidade da denúncia vir à tona, e já tinha sido e a informado investigação das acusações, sim, né? Sim. E que existia que circulavam denúncias do tipo, né? E negou a existência dos casos e tal. E ficou calado na dele. E eu fico pensando, faz 7 meses, mulher. Que esse homem trabalha normal. Roda o Brasil, cumprindo a agenda, né? E tem uma coisa que eu percebi, que é importante de se dizer. Eu passei a olhar mais para a vida dele com mais presença, assim, com mais atenção, depois que ele veio ao Ceará, que nós duas até fomos convidadas para esse evento lá na Assembleia Legislativa, que ele foi receber alguma coisa, uma homenagem da Assembleia, era o Dia dos Direitos Humanos. Exato. E tal. Quando ele chegou, nós mandamos um presente para ele da Pana, da marca de rede lá que a gente tem, Jaguaruana, eu e Bruno. E desde esse dia, quando eu fui ver que ele tinha uma foto lá dele com a rede na mão, eu passei a segui-lo no Instagram e passei a prestar atenção no que ele postava. E uma coisa que me chamou a atenção era que ele, nos últimos meses, 3 meses mais ou menos, ele vem construindo essa imagem do bom marido, de um pai de família, o tempo inteiro de mão dada com a filha. Muita postagem com a filha. Muita postagem. Então, antes da denúncia sair, antes do dia D, quando a denúncia saiu, né, tinha sido construído ali um feed de um bom pai e bom marido, né? Sim. Inclusive, a esposa abaladíssima deve estar mesmo. Deve estar só papel. Se eu tô, imagine ela, que é casada com ele. E ela dizendo que, enfim, que ele não se preocupe, que tudo vai ser comprovado, que ele é inocente, te amo, vida, vai ficar tudo bem, continue firme na sua missão, papapá. E ele dizendo que... É a Edneia, o nome dela, Edneia Carvalho. E ele dizendo que já apresentou vários prints de conversas. Será que é o nosso Bill Clinton? Mulher, não sei. Sei que ele já apresentou vários prints de conversas. 7 meses que ele tá montando
É o que eu tô dizendo. A Thalita tá aqui lembrando, né? Que ele tem 7 meses que ele tá se preparando pra esse momento e montando essa persona, né? Que foi mais ou menos o que eu percebi nas uma construção de uma pessoa que vai defender, né? Ele defendendo ele, a imagem dele defendendo ele mesmo, né? Exato. Tenho ficado com tanto abuso de negócio de produção de conteúdo, mulher. E é porque eu gosto tanto de me expor na internet, construir uma narrativa, construir um discurso. Faço isso há tanto tempo. Mas ultimamente eu tenho olhado pra isso de uma maneira tão pejorativa. Mas eu lhe conheço de perto, eu não vejo você montando persona. Ainda bem. Mas tu me entende? O tempo inteiro você olhar para aquilo e pensar na construção de uma narrativa sobre a sua própria vida o tempo inteiro. Eu acho que as pessoas constroem essa narrativa também, né? Tem uma colaboração de um olho que estende a narrativa daquilo que vê. Sim, é quem eu construo, quem olha, quem interage, o que é que eu reforço do que as pessoas dizem de mim, né? E outra coisa, assim, você mostra 30 segundos e a pessoa acha que sabe 24 horas de você. Tem essa proporção também da pessoa achar que ali te conhece, que sabem que você é, que abre a porta para que eu construa essas personas digitais. Sim. Então, pode ser... Tem aí esse campo onde eu sou relativamente autêntica, porque, na verdade, se monta um roteiro, né? Mas eu tenho uma autenticidade ali em quem eu estou mostrando, e a gente conhece várias pessoas que são bem autênticas digitalmente. Mas aí tem uma interação com essa autenticidade, onde esse outro da audiência já construiu uma narrativa sobre ti. Se eu sei que eu tenho esse poder, eu posso construir uma persona. Eu posso, a partir de agora... Não, tá aqui, eu tenho esse público que acredita nessa narrativa que é a meu respeito. Então, agora eu vou construir um negócio em cima disso. Obrigada por esse parágrafo, porque agora vamos falar disso. Eu não queria mudar de assunto, porque tem tanta coisa ainda pra gente falar sobre... Mas esse assunto é tão doloroso. Sobre assédio, é um assunto muito doloroso. A gente era pra ter falado sobre ele meia hora, faz 41 minutos que a gente tá conversando. Inclusive, queria até falar sobre isso, que meu amigo Matheus Farias, instrumentista, flautista, músico, veio me dizer que o Disco Piauí era muito curto. Que ele tava pronto pra escutar a gente conversando 2 horas e que ele só escutava o podcast treinando pra economizar e que o podcast acabava e ele não terminava de treinar. Então fica aí a dica, hein, Thalita? E Matheus mandar o treino pra gente, né? Porque... Matheus, manda o treino aí pra gente ficar com esse ombrinho de cebola. Por favor. Aliás, um beijo, Carol Gama, doutora Carol Gama, que é a treinadora dos famosos fortalezenses, que é treinadora de Matheus. Então, acho que o treino de Carol Gama tá bem longo, né, rapaz? Porque é maior do que o Desculpe o Auê. Pois então, fiquei muito curiosa sobre o treino de Carol. Mas, enfim, falando aí da construção da persona, eu não queria passar do assunto do assédio bolando pro outro assunto aqui. Mas dá pra ter uma janela. Muita coisa Posso fazer a janela? Pode. Pronto. Quando a gente tem uma quebra nesse curso de estamos num caminho, que bom é essa representatividade e tudo, eu estou ascendendo o Estado e esses lugares de poder como em um lugar de confiança. E eu sinto que ali é um lugar que vai progredir, vai ser seguro e eu posso agora contar que as coisas vão evoluir ao meu favor. Eu vou receber os benefícios do Estado, né, desse Estado aí que está presente. Quando isso tem uma rachadura, uma quebra, um pequeno espaço ali que passa um fio de luz, aí nós temos um outro lado da população que diz, aqui é a minha hora. Aonde o Estado falha, existe alguém que vai chegar com algo para suprir essa necessidade. E se as necessidades são muitas, se eu começo a entrar num campo de não ter dignidade na espera que esse Estado faça uma educação de qualidade, que essa educação ela seja integral e holística, que ela permita que as famílias vão para o trabalho e estejam seguros que suas crianças estão recebendo uma educação completa, né? Não só conteudista, não só para concurso, porque nem vestibular e tudo isso é concurso. Que as crianças possam investigar suas múltiplas inteligências e esse pai, essa mãe ou cuidador irresponsável estejam cientes desse processo. Que eu receba um salário, que eu consiga ter as coisas que tragam dignidade para a minha vida. Quando isso tudo sucumbe, inclusive de grandes representatividades. Estou sempre na marginalidade. E o capital chega para dizer, tu pode sair. E é rápido. E é fácil. Tá aí a tua janela.
Meu brinde. Com vocês, Deolane Bezerra, bebê. Cadê ela, Thalita? Galera, A gente não sabe se ela tá dentro ou se ela tá fora do presídio. Eu não sei, Muda. Eu já perdi as contas, né? Eu só vejo o povo deixando de tomar banho, dizendo só toma banho agora quando for pra buscar a Deolane no presídio. A gente vai sair daqui, ela saiu. Amanhã ela greve voltou. de fome. É nessa hora que você vê que o Estado... Tu acha que as instituições... É na hora que a gente vê uma multidão do lado de fora de um presídio gritando pra assaltar uma pessoa que, segundo a Polícia Federal, infringiu a lei, por isso tá presa, e a população solta a doutora, solta a doutora, solta a doutora. É nessa hora que eu não confio mais nas instituições públicas, nem na Polícia Federal. Eu confio aí no que tá no Instagram. Vamos pensar primeiro no que é que eles estão confiando, né? É uma pessoa que conta uma história, tem um vídeo, ela mostrando a casa de onde veio. Sim. Inclusive, ela foi presa na semana em que ela estava visitando o lugar de onde ela veio, com a mãe e as irmãs, doutora Daniela e doutora Daiane, do interior. A Thalita tá rindo, mas é porque, gente, eu era seguidora. Agora eu vou fazer... Eu era aquela seguidora. Tu ama, Ama a Deolane? Não, é porque eu acho elas muito confuseiras. Elas são confuseiras, são super autênticas, postam muito e tal. E era muito fácil se viciar. Eu me viciei recentemente. Por quê? Porque ela tava vendendo um Pix de 99 centavos um ponto, tipo uma rifa. E a Fabiana tá morrendo de vergonha de mim. E sorteava 1 milhão todo mês. Aí um dia eu tava no auge da liseira, aí eu vi um patrocinado agora você dela. tá dizendo que é porque que a população tá na porta do presídio. Um patrocinado dela que era assim, ela é rouca, né? Eu adoro a voz dela. Só 99 centavos. Quem não tem 99 centavos pra fazer um Pix? Aí nessa hora eu pensei, rapaz, eu tenho. Será que eu caí no Pix da doutora? Aí era o Pix da doutora. Aí 99 centavos um ponto. Eu comprei 10, gastei 10 reais. A taxa é tipo 1 centavo. Aí eu gastei 10 reais. E fiquei esperando o dia que ela ia me ligar. Multiplica isso por 1 milhão. Porque a doutora liga pra você pra dizer que você ganhou o dinheiro. Ela liga de vídeo. Aí eu passava o dia esperando o caralho dessa ligação. Passei uns 4 dias esperando a E porra como dessa é que ligação. você não tá na porta do presídio? Ô, mulher, não fui não pra porta do presídio. Eu fiquei chocada com a informação de que ela tem mais dinheiro do que o Silvio Santos. Morreu! O Silvio Santos morreu com menos dinheiro. 200 milhões a menos. Ainda bem que ele morreu sem saber disso. É mentira? É fake? Não, eu vi a notícia que ele tinha morrido com 1,8 bi e ela já tinha mais de 2 bi. Pois procure aí qual é a verdadeira pra eu dizer. Porque você matou Mas ainda bem que ele morreu sem saber disso, né? Mulher, pelo amor de Deus, não teve Jiquiti, baú da felicidade, as portas da esperança, jogando aviãozinho de dinheiro que enriquece uma mais do que a mulher enricou com o jogo. Mas mulher. vamos pensar aí, quantos seguidores ela tem? Saudades do jogo do bicho. Eu não sei, mas eu acho que é 25 milhões. Tá. 50 a 100 milhões. 50 a 100 milhões de reais? Não dá não pra pessoa fazer isso aí sendo influencer? Tá, mas veja aqui, 99 o Pix. Quantos seguidores ela tem? Quantos seguidores ela tem, Thalita? Acho que é 25 milhões. 25 milhões. Vamos dizer que 100 mil fez esse Pix de 99. Mulher, ela tava ganhando dinheiro, era no rodo, na pá. Ela foi comprar ela postava as casas, ela dizia, essa é a minha 3ª casa, essa é a minha 4ª casa, essa é a minha 5ª casa, essa é a minha 6ª casa. Então, um estado que não tem. Primeiro eu achei que era perseguição, no começo, eu achei. Depois que eu vi que tinha a Polícia Federal no meio, eu não achei mais nada. Mas, achei que a Polícia Federal tem razão. Olha o problema da nossa realidade social. E aí é que o Estado falha. Se eu não tenho uma distribuição de renda, se eu não tenho uma equidade de dignidade de vida, e a pessoa pode comprar 4 casas que ela não precisa, de alto luxo, o que é que eu estou falando de um país? O que é que eu estou dizendo? Porque eu trabalho muito numa determinada periferia em Fortaleza. Isso não existe comprar uma casa, não existe para a gente, não existe para a classe média. A gente morre de trabalhar para conseguir comprar um imóvel, né? Uma bolsinha, né? Uma brusinha. Né? Vamos lá, a gente vai sucumbindo, por exemplo, porque é que Shein ou Shein, como é que as pessoas chamam, né? Tem gente que chama Shein, acho tão feio, né? Só chamam Shein. Por que é que a gente vai para esses sites? Aí a gente vai pensar em que tipo de trabalho está sendo realizado ali, quanto é que a pessoa está recebendo lá no país dela por cada...
peça daquela que é feita miseravelmente. Essas pessoas às vezes dormem nas fábricas, não só podem visitar a família uma vez por semana por um determinado tempo de hora. Tem todo um estado ali. Até xixi é racionado. Pois é. Então tem toda uma situação. Mas por que a gente vai? Porque a gente não tem acesso. A gente não tem acesso nem a isso com qualidade. Tem muita falha, tem muita brecha. Tem muita brecha. Tem muita brecha. Uma pessoa, para um Estado manter uma equidade e as pessoas, sem entrar em estados de ilusão profunda, da rapidez, e a gente vende nesse neocapitalismo a ideia de que o processo é rápido e fácil. E todo mundo pode. Isso é uma das maiores irrealidades econômicas que existe. Porque não existe distribuição de renda. Se alguém tem 50 milhões... E no jogo, que o povo fica fazendo publicidade de jogo, é porque tu não segue essa galera, eu sigo. Eles ficam... Quem faz publicidade de jogo é assim. Tal hora a plataforma tá pagando. Galera, pelo amor de Deus, a plataforma tá pagando tal hora. E você vai jogar só tal hora. Como é que eles vão pagar pra todo mundo? Você é só um. Se todo mundo vai ganhar naquele momento... Mas se for o meu momento... Errada. Mas, pelo amor de Deus, não existe. Gente, o jogo é uma coisa extremamente lucrativa. Não, você vai perder. Mas e se for o meu momento? E se for eu, a única pessoa a ganhar, né? E se for o meu momento? Cara, se isso for é meu muito dia doido. de loteria. Mas esse... Falou a pessoa que deu R$10 pro Pix da doutora. Então, essa ideia de que pode ser o meu momento é quando eu não entendi a minha vida como justa ou digna. Eu tenho que esperar. Eu assisti essa semana, e isso não é só aqui. Como eu disse, a gente está numa crise global, né? Essa falta de distribuição da qualidade de vida, que eu acho que é mais do que isso, realmente. E o foco de que o bom é muito dinheiro, muito rápido, e que eu preciso é ter coisas, ele leva as pessoas a fazerem coisas absurdas. Eu assisti um reality show que era grupos de pessoas tentando sobreviver ao Alasca para ganhar 1 milhão. E aí as pessoas vão contando as histórias. Por que ela quer aquele 1 milhão? Acho que eram 14 pessoas, não tinha nenhum que disse: eu quero comprar uma Ferrari. Eu quero colocar minha mãe no asilo. A minha mulher passou por 3 fertilizações in vitro, a gente está devendo uma fortuna de saúde. Eu preciso pagar a minha hipoteca, né? Que é o mortgage da casa. Está atrasado, não sei quantos prestações, a minha família vai perder a casa. Quando a gente olha as histórias, e eu me submeto a passar 1 mês no meio da floresta do Alasca, abaixo de zero, sem comida, eu que tenho que ir lá caçar. Eu estou colocando a esperança num dinheiro. Eu vou passar 1 mês, mas eu vou ganhar 1 milhão. Então, é a forma mais rápida que eu tenho de sanar aquilo que não me foi dado. Como é que não é dado asilo para uma pessoa que contribuiu a vida inteira para a sociedade? Como é que não é dado saúde para mulheres que precisam ter filhos? Como é que eu saio do hospital depois que eu tive um acidente, que alguém me atropelou, e agora eu tenho uma dívida de 100 mil? Sim. E aí eu vou ter que fazer o quê? Apostar na 99 centavos no Pix da doutora. Porque eu não tenho outra saída do dinheiro rápido quando não se provê essa dignidade, essa igualdade, equidade de vida, onde isso falha, as ilusões crescem mais. A ilusão, ela toma conta e sempre tem alguém para vender ilusão. O vendedor de ilusão é um dos personagens mais antigos que tem. Se a gente olhar as histórias das caravanas, né, vinha aquele que vendia como se fosse uma garrafada, né? Que compra no mercado. Aliás, eu estou na minha segunda faringite, eu acho que eu vou comprar uma lá no São Sebastião. Era bom, a Marluz faz pra tu, ela faz remédio. Por favor, peça a Marluz. Vou pedir um lambedor. Um lambedor para mim. Então, as pessoas chegavam no interior... Tem a taça de morcego no lambedor da Marluz. Eu não quero nem saber o que é isso. E aí as pessoas chegavam e vendiam o lambedor. E curava da frieira, né, a infertilidade. Isso é um vendedor de ilusões. Porque não tinha mais onde eu buscar isso. A ilusão, ela é muito facilmente vendável para quando a realidade nos falta. E imagina esse vendedor de ilusões com um celular
que pode vender uma ilusão em poucos segundos para 25 milhões de pessoas, com a capacidade de atingir 25 milhões de pessoas com história, né? Pois é. Só para não E esquecer. não temos regulamentação disso. Não, eu estava lendo que foi uma herança do governo Temer, né? A legalização de casas de apostas digitais. Tem várias que não são regulamentadas. A maioria não é. A maioria não é, mas a casa de aposta pode ser regulamentada. Mas as transações dentro dela também tem que ser. Não significa que eu tenho uma empresa legal, eu só faço transações legais dentro dela. E por que é que pode qualquer até ser- pessoa pode atuar? Sim. Não, e uma coisa que eu nunca entendi também, que quem estiver ouvindo, que se quiser esclarecer, eu até tentei pesquisar, mas não vi. Se essa própria coisa, que não é exatamente o Esportes da Sorte, por exemplo, que é uma das empresas maiores e tal, que até anuncia em emissoras tipo Globo, Luciano Huck e tal. Essa história de fazer um Pix, por exemplo, se eu quiser fazer um Pix do Desculpe o Huawei, pra sortear 10 mil reais por mês e você, tipo uma rifa, se isso pode, tipo o Pix da doutora, que Então, cadê a regulamentação? paguei, se isso pode, porque eu acho que pode até um certo valor. Pode que tá como, errado? Pode como, pode quando, Pois é. pode em que proporção. Tu acha que não pode nenhum valor? Pode vir essas coisas aí. E tem gente fazendo. Uma coisinha que não é legal. Eu tenho que pesquisar se, por exemplo, os 10 reais que eu paguei está participando de uma coisa ilegal. Aí vem aqui, Mário, uma dimensão que eu acho mais preocupante ainda no vendedor de ilusão, é ele chegar ao governo federal. É ele chegar às escalas de poder institucional. Que é isso que está acontecendo. E etc. Todas essas capacidades de agregar pessoas digitalmente, vender uma ilusão e dizer, não, é porque não, talvez ainda não, mas tenta de novo, até eu chegar Vai numa tentando eleição. enquanto eu compro um Lamborghini. E aí na próxima ele diz assim, é melhor a gente tentar isso eu sendo vereador, é melhor eu tentar isso eu sendo prefeito, é melhor eu tentar isso sendo deputado federal. E ele vai subindo nas escalas. E a gente vai formando um governo paralelo, que não é democrático. Sim. Thalita, veja aqui, você também se engana. Tu disse que não era 2 bilhões, tá aqui. Ainda de acordo com a polícia, a justiça decretou o sequestro de bens de vários alvos, incluindo aeronaves e carros de luxo. O bloqueio total das pessoas todas, né? Porque tem uma empresa no meio. No valor de 2,1 bilhões. A polícia solicitou ao todo que 3 bilhões em bens fossem bloqueados. Aí são 10 pessoas. E tem 3 aviões aí, né? E aí tem um detalhe que o dono da Esportes da Sorte, ele é filho de bicheiro. Ou seja, ele pegou... Proibiram o jogo do bicho e deixou online. permitiram o jogo da bicha. Pois é, olha aí. Não, mas eu entendi. E tem toda uma esfera, por exemplo, a gente trabalha na ONG, né, que eu também A pobre velha da mãe faço dela disse que a parte. mãe foi usada no esquema. Que a mãe não sabia de nada. O vendedor de ilusão. E tá ali a mãe presa foi até hoje. A mãe não foi Não solta, não. Ela foi solta, descumpriu a medida lá da prisão domiciliar, postou uma foto que não deveria ter postado, voltou pra prisão. Mas a mãe não foi nem solta, a pobre réu. Me lembrei agora daquela frase que a gente diz assim: a pessoa é tão ruim que venderia até a mãe. Lembra disso? Lembra dessa frase? Como esquecer, Fabiana? Né? Essa pessoa aí vende até a mãe. Estamos aqui na realidade desse fato. Ei, ela tem um bordão que é: esquece, a mãe tá estourada. Esquece, a mãe tá estourada. Esquece, a mãe tá estourada. Aí na primeira declaração que ela fez, né, que era uma carta de dentro do presídio, tal, no dia que ela foi presa, tinha no final: esquece que a mãe tá enjaulada. Mulher, sério, o país é um grande circo. O país não, o mundo. Se bem que isso não poderia ter acontecido em nenhum lugar se não fosse o Brasil. Não, isso na verdade não, porque o que aconteceu na política dos Estados Unidos, que a gente vai deixar para outra pauta, porque Mas será que ela impacta. tem uma Deolane nos Estados Unidos? Esquece, a mãe tá estourada. Amiga, o que o Trump disse ontem, aí é na mesma esfera. Porque isso vem crescendo, né? Vender mentiras, vender desinformação, vender ilusões, eu capturar as pessoas. Porque a gente chegou num ponto que... o que é que a gente tem para regulamentação de comportamentos de desinformação, regulamentação e regulação de comportamentos onde eu vou extrair do outro até o que ele não tem,
A gente vai ter uma outra problemática com jogos que são adolescentes participando desses jogos e muita dívida mesmo. Mais uma vez, nós duas aqui, nesse mesmo lugar, falando sobre problemas que tem tudo a ver com o ambiente digital, né? Tem um impacto enorme porque a gente, no Brasil, Sim. não consegue tirar o 2630 do papel, que é o projeto de lei que faria essa regulamentação e regulação. Do ambiente virtual? Do ambiente virtual. Não se consegue chegar num texto de consenso. E esse é o texto que está lá. Enquanto isso, terra de ninguém. Vamos no 99 do Pix da doutora. Eu Eu não tô prometendo que eu não vou jogar. Sou filha do papai. Não, gente, sério, meu pai, ele tinha um valor separado na conta dele, diariamente. No orçamento dele. No orçamento familiar, pra jogar na loteria mesmo, né? Na loteria federal. Aí ele jogava na Loto, aí depois acabou a Loto, aí depois era a Loto Fácil, a Loto Mania e a Sena. A Sena depois virou Mega Sena, mas antes tinha a Sena, né? Antes era a Loto e a Sena, me lembro até hoje quando eu era pequena. Aí o que ele fazia? Ele pegava vários bilhetes lá na loteria, do novinho, lá na Cidade 2000. Levava lá pra casa e entregava os bilhetes na mão de cada um. E mandava você botar seu nome atrás. Porque se ele ganhasse alguma coisa com o seu bilhete, ele lhe dava 10% do prêmio que ele ganhou. Ele pagava o seu jogo. Mais. Mas ele que pagava o seu jogo, né? Você só fazia pintar lá os númerozinhos. Eu amava fazer aquilo. Tinha dias que eu passava o dia todo fazendo. E ele ficava pensando, rapaz... Por exemplo, vamos supor que eu marcasse só pra brincar 10 cartões. Ele ficava com pena de não jogar aquilo que eu marquei. Porque eu podia ser que o premiado tava ali, né? O pobre. Então ele jogava muito. Ele ganhou algumas vezes pouco dinheiro, mas ganhava. De vez em quando ele ganhava. E outra coisa, se a gente sonhasse, ele dizia: sonhou? Sonhei. Sonhou com o quê? Aí pronto, ele tinha que ver o que era aquele sonho pra ele transformar aquele sonho num número pra ele jogar. Cultura, antes no bicho, né? que quando podia, e depois era a loteria dos sonhos. É uma cultura, né? Tinha uma cultura. Meu pai era o garotinho da loteria total. Eu jogo todo ano na Mega Sena da virada, faço bolão. Eu cresci numa cultura... Não podia jogar, não? Não existia essa... Não, a gente não sabia Sobral não não tinha casa lotérica, não? Se tinha, eu não conheço. Não crescemos dentro dessa perspectiva. Ave Maria, e eu ficava pensando, meu Deus, quem que meu pai puxou isso? É da minha avó, a mãe dele adorava uma loteriazinha. Fazer uma fezinha, que ele chamava. Prepara aqui pra eu fazer uma fezinha. Ou então, tipo assim, a gente ia pra algum lugar, aí ele dizia, rapaz, passa em frente a uma loteria, isso só pode ser um sinal. Parei aqui pra eu fazer uma fezinha. E olha a frase, né? É, a fé. A fé. E a fé é um vendedor de ilusão. É isso. Ainda bem que ele nunca levou a gente à bancarrota por causa disso. E eu estou falando aqui de fé em jogos, viu? Pra gente não ter uma questão aqui com a religião. Não, claro. A expressão é, eu vou colocar uma esperança aqui numa coisa que é incerta, né? Sim. Só pra eu não esquecer, não deixem de checar o @Brasil Sem Azar, que é uma iniciativa do empresário André Rolim, que eu nem conheço ao vivo, mas que é... Conheço o André, conheço a história. Conhece, né? Uhum. E eu conheci a história dele na internet, conheço a família dele, uma família muito amada, querida, que eu amo muito. Mas ele eu não tive a oportunidade ainda de conhecer ao vivo. Mas o Brasil Sem Azar, enfim, divulga notícias... Inclusive, ele estava na audiência da... Ele foi convidado para a audiência do PL 2630. Ele fez a fala dele lá. É uma pessoa com uma voz ativa contra os jogos de aposta, principalmente para jovens. Mas o André, ele conta a história dos amigos próximos aqui em Fortaleza que estão pedindo ajuda. Sim, é isso que eu tô dizendo, que lá no perfil, eu sempre vejo o perfil, sempre vejo. E eu sou muito preocupado com isso, né? O que os jogos... todo mundo chama jogo do Tigrinho, mas é só um nomezinho. O jogo do Tigrinho são várias centenas. O que esses jogos estão fazendo com o orçamento familiar, principalmente das pessoas que já não têm dinheiro, né? E aí ele posta notícias enfim, é bem legal. @Brasil Sem Azar. E eu acho que um perfil desse é super importante pra gente ver a fundura do buraco que a gente tá prestes a se enfiar, enquanto centenas de pessoas enricam com a nossa desgraça. E por que é que isso não é votado? Porque é que tem lá o projeto e isso não sai do papel.
quais são essas forças. Sim. E por que essas forças estão tão poderosas no nosso Congresso, no nosso Senado, que a gente está em momento de caos. Eu acho um caos, como eu lhe falei, né? Assim, a falta de crença numa das instituições mais importantes do país, se não a mais importante, que é a Polícia Federal. Se a Polícia Federal tem uma operação que prende 10 pessoas que está investigando há meses, mas quem tá certa é a influencer, né? Que tá todo mundo na porta para esperar ela, fazendo um acampamento na porta do presídio para esperar. Eu acho isso muito, muito, muito preocupante, né? É muito preocupante. A falta de confiança nas instituições, né? Isso é próximo do caos. Pois é. É muito próximo do caos. Mas eu acho muito mais próximo a gente ter documentos. Eu conheço pelo menos 4 PLs diferentes para regulamentação, inclusive proteção de criança e adolescente, e não vai para frente. E isso tem 10 anos. O PL 2630, ele é mais recente, mas várias audiências já participei, já fui. Ô, mulher, mas quando você pensa assim, deve dar uma desesperança. Você pensar, deve dar não, tá dando em mim. Você pensar que um negócio desse vai ser votado numa Câmara Federal e pensar em quantas bancadas diferentes tem na Câmara Federal e você trocar uma pela outra e não quer um troco. Então, é essa a questão. Mas enquanto a gente não tiver uma regulamentação, uma regulação, uma fiscalização, uma mediação e tudo isso correr à mercê de influenciadores digitais que vendem a ilusão, a gente está caminhando para um lugar dificílimo como sociedade. Acredito. Minha filhinha, muito obrigada, viu? Vou mandar por essa palavra, às vezes de esperança, 99 às vezes de centavos no meu apocalipse. Pix hoje, viu? Faça Manda, logo Pix 10. Faço 10 para mim. Pix da doutora Fabiana, 10 para mim. R$10. Tu? Pra tocar aqui, é? Não, hoje, na hora do ranço, hoje tem um ranço pra gente tocar aqui. De quem é, Thalita, o ranço? Do Joninha, é? Não, tem um ranço aqui pra tocar, mas eu quero saber se você trouxe o seu ensaiado. Eu não trouxe o meu ensaiado. Eu acho que eu tive uma avalanche de emoções essa semana e de pensar sobre o impacto E eu vou num pensamento, que eu traço muito a história das coisas, eu fui num pensamento desde lá de como é que essa violência contra a mulher chegou aqui nesse continente, onde nós não tínhamos essa cultura nos nossos povos originários. De onde é que isso veio, como foi que se instalou? E eu fui muito longe para pensar nisso. Então, me deixou muito mais reflexiva do que elaborando assim. Tem algo que... Eu acho que o ranço que subiu agora é cadê o nosso estado de emergência para a situação das queimadas no Brasil? O que é que está acontecendo? Falando de não ter voz. Por que é que isso... Chegou nesse ponto, E né? continua. A gente não está vendo nada. Não, e a gente doente, e o povo doente no Rio de Janeiro, doente em São Paulo. Não é só aqui no Não, Parque e as do Cocó, queimadas não. continuam. As queimadas continuam. Hoje o Xingu está em chamas. Todo em chamas. Eu digo assim, que é uma coisa que atinge o país, o território do país inteiro, né? Então, meu ranço agora é silêncio. A gente tem que fazer... Alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode simplesmente dizer, tá queimando. Cadê a voz? Ranço de silêncio, com coisas importantes. Boa, é um excelente ranço. Vamos tocar o ranço do Joninho. Oi, eu sou o Jones Vasconcelos, moro aqui no Porto, em Portugal. E eu tenho um ranço de quem fala cuspindo. Foi bom pra quebrar o gelo. Eu tava com vergonha de dizer meu ranço, que era muito besta. Aí o Joninho quebrou o gelo. Ele disse que tem ranço de quem fala cuspindo. E eu ia dizer que eu tenho um ranço de chegar num lugar e a pessoa... É o famoso fiscal de temperatura. E a pessoa perguntar... Não tá com calor, não? Em vez de dizer, oi, tudo bem, Mariana? Tá bem? Quanto tempo eu não te vejo? Que legal, né? Te ver aqui nesse lugar. Eu vivo com febre agora. Comigo. Não foi fiscal de temperatura. Não, minha filha, me poupe. Eu não faço isso nunca. Eu olhar pra uma pessoa, a pessoa com
Se a Angola pessoa tiver rolê. com Angola rolê no centro da cidade, na Praça do Ferreira, na minha cabeça ela tem um motivo pra aquilo. Eu não vou chegar e vou dizer, mulher, tu não tá com calor não, mulher, tu não tá com frio não, com essa blusa desse tamanho, mulher, Mas tá com... o cearense não fazer isso, ele não perde um pouquinho da Eu sei que autenticidade, eu detesto. não? Eu vivo me vestindo pela beleza, não pelo conforto. Então já tem uma resposta pronta pra isso, que é a moda requer sacrifícios. Entendeu? Mas eu não gosto. Eu fui pra UX domingo com uma roupa e eu já postei no Instagram. Quem perguntar se eu tô com calor, vai levar bloco. E mesmo assim, umas 4 pessoas perguntaram: mulher, tu não tá com calor, não? Mulher, é bom que é bem fria, né? Essa roupa. Povo engraçadinho. Eu tô fazendo um treinamento agora que requer que você queime caloria no pingo do meio-dia. Um sauna, uma criou. Num macacão preto. Ai, meu povo. Eu vi no influenciadora que isso faz bem pra saúde. Doutora libera Mariana. libera as toxinas todinho do corpo. Ei, e pra quem é o seu alô hoje? O meu alô hoje vai para um lugar que eu conhecia, inclusive hoje de manhã, mas já vinha trabalhando numa parceria, que eu acho um projeto em Fortaleza, que inclusive quem está à frente é a Onélia, né, na Secretaria do Desenvolvimento Social, que é os antigos ABCs se transformaram em CITs. E eles têm um trabalho de contraturno, são 7 equipamentos distribuídos em Fortaleza. E eu queria mandar um alô para os CITs do José Walter. Arrasou. Que nos recebeu hoje e eu fiquei encantadíssima com o equipamento. As crianças de 7 até 15 anos de idade em esportes, incluindo tudo, balé, karatê. E isso, para mim, é um alívio da semana. Massa. Então, CITES do José Walter. E amanhã tem CITES de Anguruçu. Tá fazendo um tour pelos Estou fazendo um tour pelos sítios com o trabalho da gente de educação digital, conversando a gente fazer roda de conversa com adolescentes, como é que a gente chega nesses meninos. E como eles têm um equipamento que trabalha com esportes, isso é um ambiente maravilhoso, porque ele já tem ali uma outra ferramenta fora o ambiente escolar, né, que é muito de estudo, conteúdo, e é muito mais abrangente você conversar com adolescentes no esporte. Missionária, né, meu amor? Minha pastora é você. Missionária da Cadê segurança meu Pix? digital. Vou fazer um Pix pra você. E o meu alô vai pra o pessoal da Lisê Cumbuco, Fernando Pinto e equipe. Junto com eles, eu, Thalita, Dipas, Belinho e equipes. Vamos fazer no dia 29 de setembro o Samba dos Ventos, para aproveitar a alta temporada de vento, que é a temporada mais esperada do turismo do Ceará, lá no Cumbuco. Então, uma praia incrível, maravilhosa. E a gente vai fazer um samba lá com uma certa periodicidade até o fim do ano pra dançar, né? Não só velejar, mas pra dançar, tomar uma cerveja gelada, se divertir. Freud dizia, a gente precisa de 2 coisas pra ter uma vida funcional. Beber e transar. Tô brincando. Ele validava isso também. Mas ele dizia que a gente precisava amar e trabalhar. Amar e trabalhar. E o Winnicott veio lá na frente, já nos anos 50, em 1950, né? E disse que amar, trabalhar e brincar. E o brincar é em todas as idades. A gente precisa, todas as aflições que a gente passa, porque adulto é pensante o tempo todo, a gente não pode esquecer de brincar. E dançar é brincar, né? Dançar é brincar. Eu lembrei agora de um amigo adulto que é professor de kite, né? E ele chama isso de brincar. E aí ele fala, e aí, vai brincar hoje? Que é, tipo, se a gente vai ter aula ou não, né? E eu adoro ele usando esse verbo com adultos. Pois isso. A gente tem Como que é brincar. amar, trabalhar e brincar. Brincar. Então, bora nessa. Amar, trabalhar e brincar. Beijo pra você que ouviu o Desculpe a até hoje. Mande suas impressões sobre assédio, sobre essa confusão da Deolane. Mande aí suas impressões, né? Seus feedbacks, que a gente tá aqui. Eu e Thalita vivemos. Eu não quero deixar. Não, não rapidamente, deixe posso? não. Pode, fale. Pronto. Bom, eu vim vestida hoje de Ainda Vivas, que é uma peça de teatro do grupo Nós de Teatro, do Bom Jardim. Eu me lembro antes da pandemia que eu, por um acaso da vida, fui convidada numa dessas... Acho que era uma sexta-feira que eu não tinha nada para fazer ali. E terminei na sede lá do Nós de Teatro. E... eles fizeram, né, a abertura da temporada de teatro na calçada, na rua. E as pessoas colocaram suas cadeiras e tudo. E eu vi pela primeira vez o Ainda Vivas,
que são 3 episódios, são 3 momentos. É uma peça muito longa, ela dura 3 horas. E onde cada momento desse fala sobre situações em que mulheres são violentadas, violadas, agredidas. E é uma peça fortíssima, maravilhosa. E é um grupo que tenta se sustentar a todo custo em Fortaleza, né? E a gente precisa muita arte. Então, ainda vivos. Massa. Um beijo também, um alô pro grupo Nós de Teatro e para todos os artistas do Grande Bom Jardim. Maravilhoso. Beijo, galera. Mandem notícia para nós, viu?